Olá, tudo bem? Meu nome é Dayana Mendes e nesse vídeo nós vamos falar sobre a variação diafásica. Eu já começo dizendo que essa variação é muito comum. Você faz uso dela e nem se deu conta ainda. A variação diafásica, também conhecida como variação de estilo ou variação de formalidade da língua, diz respeito ao uso da língua de acordo com a variante formal ou de modo informal. Aqui, quando eu grifei o F de diafásico, eu quero que você lembre justamente da palavra formal e informal. É a variação que nós fazemos enquanto falante o tempo inteiro. Repara que nesse caso, eu preciso adequar o meu discurso ao contexto em que ele está inserido. Pensa comigo da seguinte maneira: se você for num jogo de futebol com o seu pai, como é que você vai se portar ali? Uma partida de futebol é um ambiente de descontração, é um ambiente mais relaxado. Você pode até pensar que uma partida de futebol é um ambiente tenso, né, em que você fica ali nervoso, agitado. Mas é um evento que permite que as pessoas falem de uma maneira mais despojada, despreocupada. Agora, se você está escrevendo uma redação para um vestibular e você sabe que o seu texto vai ser corrigido, você vai dar o seu melhor. E ali você vai se preocupar em selecionar um vocabulário mais culto, em usar a linguagem com uma certa formalidade. É importante nós entendermos que quando a gente está diante dessa variação, a gente precisa pensar no lugar em que a gente está para adequar a nossa maneira de falar àquele ambiente. De nada adianta falar bonito e difícil num jogo de futebol. Tampouco escrever de uma maneira despreocupada e despojada, repleta de gírias, por exemplo, numa prova de redação de um vestibular, vai fazer com que a sua nota não seja tão boa assim. Então é importante a gente ter em mente a necessidade de adequar o nosso discurso à situação, ao contexto, ao momento em que estamos inseridos. Bom, a gente vai comparar agora dois textos completamente diferentes. A gente vai comparar a música Comida, que ficou famosa pelo grupo Titãs, que é uma composição do Arnaldo Antunes, com o hino nacional. Eu vou começar prestando atenção no trechinho aqui da música Comida, do Arnaldo Antunes. A gente não quer só comida, a gente quer comida, educação e arte. Repara que é uma música que tem um certo tom de protesto. É uma música que tem, portanto, aí a possibilidade de usar a língua de uma maneira mais despreocupada, de uma maneira mais despojada. Repara que aqui se usa o agente. O agente é uma maneira informal de fazer uso da língua. É uma maneira comum de fazer uso da língua quando eu estou em um ambiente mais liberto, mais despreocupado. Agora, quando eu penso no hino nacional e eu penso na sonoridade dessa música, eu preciso perceber que aqui tanto o hino nacional precisará, né, ser escrito de uma maneira pomposa, de uma maneira preocupada com a linguagem, de uma maneira formal, de uma maneira culta. Eu também preciso perceber que o hino nacional é uma música que é tocada em situações solenes. Então eu não vou poder cantar o hino nacional de qualquer jeito, eu também não vou poder escrever um hino nacional repleto de gírias, repleto de palavras de baixo calão. Então, é importante a gente perceber que aqui, no hino nacional, que é uma composição solene, uma composição séria, nós não vamos poder usar o agente. Nesse trecho, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em vez do agente, se usa o conseguimos
implicitamente, aqui eu tenho o sujeito nós. Então, nesse trecho, nós fazemos uso do nós. O nós é uma maneira de se usar, é a opção de fazer uso do pronome, que é mais formal, que é mais séria e que é mais adequada, portanto, ao tom desse texto. É interessante a gente perceber também que o nosso hino nacional, além de fazer uso do nós, ele também faz uso de palavras eruditas, de palavras que nós não usamos no nosso cotidiano, na nossa rotina. O nível de formalidade do hino nacional, o nível de solenidade do hino nacional, ele não envolve só a escolha do pronome, mas também a escolha das palavras, a seleção vocabular. Bom, eu espero que você tenha entendido que o mais importante é adequar a maneira como você fala ao seu contexto de comunicação. Eu espero que você tenha entendido que os dois níveis, tanto o nível de informalidade quanto o nível de formalidade, estão certos. Não há uma maneira de falar melhor ou pior do que outra. Há uma maneira de falar mais prestigiada, mais requintada, mais preferida do que outra. Mas as duas maneiras de falar estão de acordo com as possibilidades de uso da língua. Recentemente, uma participante de um programa de reality show da televisão, ela foi vista com maus olhos pelo público porque ela sempre usava palavras muito difíceis para falar. Eu estou falando, por exemplo, de uma participante do programa Big Brother. A Lumena, ela gerou uma certa antipatia do seu público porque ela falava de uma maneira muito difícil, muito solene. Parecia que ela estava dentro de uma universidade dando aula. É errado falar assim? Não, não tem o menor problema. O problema está no fato de que ela não entendeu que, naquele momento, ela estava falando para o Brasil inteiro. E porque ela estava falando para o Brasil inteiro, num programa de entretenimento, ela precisava aí falar de uma maneira mais despreocupada, de uma maneira mais despojada. Então, repara que nem sempre o falante é capaz de perceber como adequar o seu discurso, mas é importante a gente ficar atento para isso. É importante a gente entender que a maneira como nós usamos a língua, seja de uma maneira mais formal ou de uma maneira mais informal, não é só uma reivindicação do contexto, mas ela também é uma necessidade de adequação dos nossos discursos e é uma necessidade de entender o nosso público-alvo. Para quem a gente está falando? Em que contexto a gente está falando? Como a gente está falando? A quem nós queremos estimular no nosso discurso? A quem nós queremos alcançar? Essas perguntas são perguntas importantes para que a gente consiga entender a maneira como a gente deve adequar a nossa maneira de falar. Tem um jornal muito interessante aqui no Rio de Janeiro chamado Meia Hora. Bom, normalmente quando a gente fala de jornal, a gente fala de uma maneira mais séria e mais formal de se usar a língua. As capas do Meia Hora, no entanto, elas são excessivamente informais. Os redatores usam piadas, fazem uso de ambiguidades, trabalham aí com a quebra de expectativa para gerar humor. O objetivo daquele grupo de redatores é chamar a atenção do público por meio também da informalidade da língua. É uma maneira de pensar o uso da língua que não é comum a outros veículos de comunicação. Repara que quando a gente está vendo o Jornal Nacional ou o Fantástico, há uma maneira mais séria de transmitir as notícias. Repara que se eu estou escrevendo uma redação, se eu estou escrevendo um jornal, se eu estou escrevendo um artigo de opinião, se eu estou escrevendo um artigo científico, eu preciso me preocupar com a linguagem e como eu vou fazer o uso dela para estabelecer a minha comunicação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, bons estudos para vocês e até a próxima.